Boa noite aos irmãos, também os que vão acompanhar depois, que Deus possa nos iluminar. Irmãos, quantas pessoas estão chorando desde o ano passado por causa da morte dos seus entes queridos? No dia de hoje são quase 4 milhões no total de pessoas que perderam entes queridos por causa do coronavírus. Para muitos, a morte é encarada como um fim. Muitas pessoas acham que a morte é o fim dos sonhos, dos planos, fim de tudo. A morte é encarada como a separação para sempre daquela pessoa que nós amamos, de maneira que nunca mais poderemos ver aquele ente querido que tanto amávamos, que partiu antes de nós. Por essa razão, nós podemos ver, em muitos casos, o desespero diante da morte, pois para muitos é o fim. Por essa razão, nós vemos muitas das vezes o remorso nos velórios de pessoas que diziam ou dizem: eu poderia ter amado mais, poderia ter feito mais, abraçado mais, pedido perdão, talvez, deveria ter feito o que eu deixei de fazer. E diante da morte entende que as oportunidades cessaram para sempre. A Bíblia nos ensina, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte, ela nos assusta. Todavia, para o cristão, a morte tem um outro significado. Para o cristão em Cristo, há uma diferença no olhar para a morte. Aqueles que já partiram em Cristo, para nós, há um outro significado, quando nós passamos por isso. A grande razão, podemos ver, do desespero de muitas pessoas, a tristeza profunda que é decorrente desse momento, é porque falta conhecimento. Sem conhecimento a respeito do assunto, para onde a pessoa vai, o que ela está acontecendo com ela, o que será, eu nunca mais vou ver, a falta de conhecimento disso leva ao desespero. Por isso é necessário termos convicção, porque nós cremos, irmãos, e hoje é um dia para nós entendermos isso, que a morte para o cristão tem um outro olhar. E sabe, esse problema em relação à morte, entendê-la, não é somente nos nossos dias. Paulo teve que lidar com isso também, lá com os irmãos em Tessalônica. Por isso vamos abrir para lá para ver qual era a dúvida desses irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler hoje do versículo 13 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles
entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Senhor Deus Pai, obrigado por Tua palavra, porque, ó Deus, nós podemos ser alimentados. A Tua palavra, ó Deus, é que de fato traz a nós convicção. O conhecimento, ó Deus, da Tua palavra nos faz lidar com as situações mais difíceis da vida, seja o sofrimento, seja a dor, seja a tribulação, e ainda mais, ó Deus, seja diante da morte. Enquanto a morte assusta, ó Deus, o mundo, para Ti e para o Teu povo, ela tem uma outra realidade. Nos ajude nessa noite a compreendermos, ó Pai amado, como poderemos consolar as pessoas que estão em luto, que estão em desespero, que estão, ó Deus, perdendo os trilhos, porque não sabem o que fazer quando perde um ente querido. O que será? Também, ó Pai amado, nos ajude a termos também convicção de que, ó Deus, quando chegarmos o nosso momento, nós possamos estar firmes, sabendo o que tudo isso significa para nós. Amém. É isso que nós pedimos, ó Pai, em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Irmãos, a morte, ela não elimina a nossa esperança, ela traz esperança, né? A esperança em Cristo nos faz ter consolo diante da morte. Veremos aqui, irmãos, algumas razões porque a esperança em Cristo, ela produz conforto, consolo para nossas vidas. Irmãos, Paulo trabalha nessa primeira epístola aos Tessalonicenses, falamos isso já, a iminência da vinda de Cristo, que essa iminência da vinda de Cristo traz conforto na hora da provação, e também que essa iminência alerta para a necessidade de vigilância. Por conta disso, o apóstolo Paulo nos trabalha a necessidade de contínuo crescimento espiritual. Se Cristo está voltando, eu tenho convicção do consolo que isso traz. E se Ele está voltando, e eu não sei quando é o dia, eu devo estar preparado. Já falei aqui algumas vezes, irmão, sabe quem será pego de surpresa? O descrente. O descrente será pego de surpresa, não o cristão. Eu pergunto, pastor, e aquele que está na igreja e que pode ser pego de surpresa? Aquele que está na igreja e será pego de surpresa, será aquele que pensou ser cristão. Porque o cristão genuíno, irmãos, ele está se preparando, ele está lutando, ele não é perfeito, ele continua caminhando. Cristo continua trabalhando na sua vida de maneira que ele esteja preparado para esse dia. Isso Paulo vai falar lá na frente, no capítulo 5, serão os capítulos das próximas mensagens. Paulo trata aqui nessa epístola a necessidade desse crescimento espiritual, que deve ser um progresso contínuo, porque Cristo está voltando. Tanto que ele trabalha a fidelidade desses irmãos no passado, no presente e no futuro. Eu devo ser fiel hoje e devo ser fiel amanhã. O capítulo 4 que nós já entramos é a divisão principal nessa epístola. Começa aqui. Até o capítulo 3 nós aprendemos isso. Paulo traz as doutrinas, que nós diríamos que seria a apresentação dos ensinos de maneira teórica, vamos colocar assim. A partir do capítulo 4, Paulo pega esses ensinos e começa a fazer exortações da maneira como eu devo viver estes ensinos. A partir do capítulo 4, ele faz isso. E aí nós vimos, irmãos, que devemos viver em santidade e devemos nos amar mutuamente com um amor fraternal. E aqui nesse parágrafo, nós poderíamos dizer, o parágrafo do capítulo 4, de 13 a 18, e o capítulo 5, de 1 a 11, nós poderíamos dizer de maneira muito clara que é o coração da epístola aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses.
é o coração, porque aqui está o ensino que fala a respeito da vinda de Cristo. E como eu devo lidar com isso, mesmo quando eu tenho um parente que partiu em Cristo, ou um irmão na igreja. E também, o capítulo 5 vai falar como eu devo estar preparado para receber Cristo Jesus. É o coração da epístola. E a primeira razão, nessa noite, porque a nossa esperança em Cristo produz conforto, é porque a morte não é o fim. Olha comigo o versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Meu amado irmão, o assunto da vinda de Cristo, ele está em toda a epístola. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: para aguardardes do céu o seu Filho, Jesus Cristo. No capítulo 1 fala sobre a vinda de Cristo. No capítulo 12 ele diz no versículo 19: na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. No capítulo 3, versículo 13 ele diz: na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Toda a epístola fala sobre a vinda de Cristo. E aqui neste parágrafo está de maneira mais detalhada essa vinda de Cristo. Como será isso? E é interessante pensar nisso, que não encontramos de forma detalhada em outros textos do Novo Testamento a respeito da vinda de Cristo. Paulo vai falar, inclusive, de passos. Como se dará isso? Como acontecerá este momento? E a pergunta aqui é: por que Paulo fala deste assunto aqui e nos parece haver um problema por trás que Paulo está tratando? Qual é a questão? Alguns irmãos lá em Tessalônica haviam morrido, e aí os irmãos olhavam para as fileiras, da igreja e diziam: e agora, Paulo? Alguns irmãos partiram em Cristo. E a grande questão, Paulo, é o seguinte: esses irmãos que partiram em Cristo, eles vão participar do encontro glorioso, majestoso com Cristo Jesus? Será que eles vão participar? Eles vão perder esse encontro? Como será isso? O que acontece com eles? Essa, irmãos, era a dúvida por trás daquilo que Paulo está tratando aqui no versículo 13 ao 18. O que acontecerá com esses irmãos que já partiram em Cristo quando ele voltar para buscar a sua igreja? O que vai ser deles? E aí, irmãos, Paulo vai tratar a esse respeito. Eles vão participar, por exemplo, uma outra dúvida poderia surgir: os vivos, quando Cristo vier buscar a sua igreja, terão alguma vantagem sobre os mortos? Haverá isso? Os que morreram vão perder este retorno? O que acontecerá com eles? São dúvidas. E aí Paulo diz: não queremos, porém, irmãos. Perceba aqui, irmãos, que de maneira clara, Paulo está começando um novo assunto. Ele finda no versículo 12 o assunto sobre santidade e o amor fraternal, e aqui ele começa um outro assunto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Essa palavra aqui, irmãos, a palavra ignorante, nós usamos às vezes ela de maneira equivocada. Quando alguém é alguém muito bruto, com a gente diz: essa pessoa, esse cara é ignorante, Essa palavra não se aplica nesse contexto, porque ignorante não é esse o sentido. Talvez seja uma pessoa bruta, Uma pessoa bruta. Talvez seja ignorante por falta de conhecimento sobre bons modos, educação. Mas a palavra ignorante aqui no texto significa falta de conhecimento sobre. Então Paulo está dizendo: olha, não queremos, porém, irmãos, e é uma exortação que ele faz aqui. Eu não quero que vocês tenham uma atitude que seja reflexo de alguém que não conhece a respeito da morte e da vinda do Senhor. Vocês não podem ter uma reação como de alguém que não sabe o que acontece.
porque ele explica isso, né? Eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Exatamente o assunto é sobre os que morreram em Cristo. Eu não posso ter um comportamento que ele vai dizer aqui de desespero para com o fato de alguém que em Cristo partiu. Eu não posso entrar em desespero. Por que razão? Porque há um conhecimento, há um ensino a respeito deste assunto. E ele diz: para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Irmãos, primeiro aqui, a morte não é o fim. Sabe por quê? Porque nós temos uma esperança. Nem mesmo a morte, ela é capaz de eliminar a esperança. Seja quando eu estiver enfrentando esse momento de morte, ou seja quando um irmão ou um parente estiver enfrentando este momento. Porque a morte, irmãos, não elimina o fato de que nós temos uma esperança. E a nossa esperança transcende este dia, este momento, esta vida. Inclusive Paulo vai falar no capítulo 15: se alguém entende a esperança como algo apenas para esta vida, ele é o mais infeliz dos homens. Porque a nossa esperança em Cristo, ela está muito além do que esta vida. Porque essa vida, irmãos, tem um prazo de validade, sim ou não? Tem um prazo de validade, né? E a nossa esperança ultrapassa esse prazo de validade. E aí Paulo explica: vocês não devem agir como alguém que não tem conhecimento sobre o assunto morte, de um ente querido, alguém, um cristão que partiu em Cristo. Sabe por quê? Porque se você agir sem o conhecimento, qual é o resultado disso, irmãos? Tristeza. Ele fala aí: para não vos entristecer. Aí eu quero fazer aqui uma diferença, irmãos. Porque o termo que Paulo coloca aqui, não vos entristeceis. Quando eu ou você, nós lidamos com a morte de um ente querido, é impossível que a gente não fique triste. Vamos ficar tristes, vamos chorar muitas vezes. Qual é a diferença então, pastor, que Paulo está colocando aqui? Quando ele olha para não vos entristecer, a forma do verbo, irmãos, é o que? Alguém que não fica triste por um tempo, mas alguém que permanentemente fica triste. Ele passa a viver na tristeza. Sabe que em outras palavras, os nossos dias, sabe o que seria isso aqui? Sabe o que seria o termo para explicar essa tristeza? Alguém que vive constantemente em tristeza está com o quê? Depressão. Uma pessoa, inclusive um cristão, agindo sem conhecimento a respeito da morte, ele pode cair em depressão, tristeza contínua. A depressão, o diagnóstico dela é tristeza contínua, que não tem fim. A pessoa sempre está triste. E Paulo diz: olha, nós não podemos agir assim. Sabe por quê? Porque nós temos conhecimento a respeito, ensino a respeito de alguém que parte em Cristo. E ele diz: olha, vocês não devem agir com tristeza contínua. Significa dizer, irmãos, que eu posso chorar, vou ficar triste por um tempo, porque a separação física é dolorida, é algo difícil de lidar, é verdade. Mas essa tristeza não pode ficar permanente na minha vida. Não pode ser uma característica a partir desse ponto em que alguém, um ente querido ou um irmão, partiu em Cristo. É por isso que Paulo diz: olha, vocês não devem agir sem conhecimento a respeito do que partiram em Cristo, porque se vocês agirem dessa forma, vocês vão ser arrastados pela tristeza contínua, como os demais que não têm esperança. Irmãos, e aí Paulo faz uma comparação aqui.
Sabe quem é que age com desespero diante da morte? Quem é? O descrente, o pagão. Eu pergunto para você, qual é a razão por que o descrente age sem esperança? Porque ele não conhece a esperança, nem mesmo a tem. Ele não sabe o que sucederá, o que acontecerá, qual é o meu conceito, o meu olhar sobre este momento. É por isso que você pode notar, irmãos, em velório de descrente, o desespero. O desespero toma conta, pessoas querendo se jogar no mesmo buraco lá, pessoas desmaiando para tudo quanto é lado. É um desespero porque para aquelas pessoas, aquele momento representa o fim, porque não tem esperança, não conhece, pode dizer, olha, nós vamos lidar com isso. E sabe por quê? Porque nós temos conhecimento. Há um assunto, há um ensino a respeito que partiram em Cristo. É por isso que eu não vou ser consumido pela tristeza. A tristeza não vai me arrebatar, porque eu tenho esperança. Aí eu pergunto para os meus amados irmãos nessa noite: o que é a esperança? O que é a esperança para você? Qual é o conceito, irmãos, que nós temos de esperança? Uma palavra descreve o que é esperança: é Jesus. A nossa esperança, irmãos, é Jesus. Não é um conceito. A nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança é Cristo. Qual é o conceito de esperança? Jesus Cristo. Esse é o conceito de esperança. A nossa vida reside nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A vida e a morte estão nas suas mãos. E independente, irmão, do que aconteça comigo, a vida tem um prazo de validade. A minha vida está nas mãos do Senhor, de maneira que nem a morte me separa dele, porque a nossa esperança está no Senhor. Então, irmãos, nós temos, por isso que a morte não é o fim, nós temos uma esperança, mas também nós temos um fato. Olha que o versículo 14 vai dizer: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará. Mas olha o que acontece agora. A morte não é o fim, porque nós temos uma esperança. E também a morte não é o fim, porque nós temos um fato. Qual é esse fato, pastor? Jesus venceu a morte. Meu amado irmão, preste atenção aqui. A nossa fé, ela se baseia também em fatos verificáveis. A morte de Cristo é um fato histórico. A morte de Cristo e a sua ressurreição aconteceu com provas incontestáveis. Isso significa dizer, e essa a explicação que Paulo está dando aos irmãos aqui de Tessalônica. Olha, alguns irmãos nossos morreram em Tessalônica, é verdade, mas lembre do seguinte: sabe quem morreu também? Quem? Cristo Jesus. Ele morreu, mas ele morreu e ressuscitou. Sabe o que significa dizer isso, irmãos? Cristo morreu e ressuscitou. Paulo nem precisa dizer para os irmãos a implicação disso, porque Cristo é a primícia dos que dormem, dos que partiram nele. Significa dizer que o fato de ele ter ressuscitado, implicamente, nós também o quê? Vamos ressuscitar, porque é o poder que há nele de ter vencido a morte, que ele nos dará para nós também em Cristo vencermos a morte. Então, irmãos, nós temos aqui a morte como ela não é o fim, porque nós temos um fato verificável historicamente: Cristo ressuscitou. É interessante como Paulo coloca, né? Deus, mediante Jesus, ele ressuscitou. E isso, irmãos, também é a garantia de que a morte não é o fim para nós, porque ela não vai impedir a nossa o quê? Ressurreição. Vamos ressuscitar também. E esse, irmãos, trazia conforto para aqueles irmãos,
Porque aquele ente querido que partiu, aquele irmão da igreja que partiu, ele também vai ressuscitar. Então a morte não é o fim, não pode ser o fim, jamais será o fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós temos um fato: Jesus venceu a morte, a ressurreição é um fato histórico. Ao terceiro dia, diz as Escrituras, Cristo ressuscitou, e com testemunho de muitas pessoas, inclusive, irmãos, há um fato muito importante a esse respeito. Cristo apareceu, irmãos, uma vez no mesmo local, no mesmo dia, e mais de 500 pessoas viram ele ao mesmo tempo. Sabe por que isso é importante? Porque a psiquiatria e a psicologia poderiam dizer de um irmão que viu que dizia: olha, isso é, sabe o que? É o trauma, o desejo tão grande de ter visto Cristo, porque ele morreu, que eu posso ter dito que vi ele, mas não aconteceu isso. Pode ser uma alucinação de que eu vi ele. Isso pode acontecer com uma pessoa, mas, irmãos, esse fato é impossível de acontecer com 500 pessoas, de uma única vez, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local. Não há como isso acontecer. Não há como ter alucinação em pandemia, né? Com 500 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. É impossível de acontecer isso. E a Bíblia diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas, no mesmo lugar. Então há provas incontestáveis da ressurreição. Então a minha esperança se baseia nesse fato histórico, comprovável, a ressurreição de Cristo. Por isso, irmãos, a morte não é o fim. E também a morte não é o fim, porque nós temos uma resposta. Sabe qual é a resposta? Os mortos participarão da vinda do Senhor. Olha o que fala o versículo 14, o final. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha o que acontece aqui, irmãos. Qual era a dúvida dos irmãos? Qual era a dúvida dos irmãos de Tessalônica? Paulo, o que vai acontecer com os irmãos que partiram? Já morreram. O que aconteceu com eles? Para dizer, olha, sabe, naquele dia, no dia da vinda do Senhor, ele já vem com Cristo Jesus. Ele fala aqui, em sua companhia trará os que dormem. Então, na vinda de Cristo, os que partiram virão juntamente com o Senhor. Essa é a resposta que dissolve a nossa inquietação. Essa é a resposta que responde a minha dúvida. Eu vou me encontrar com aquele ente querido. Ele vai vir com Cristo Jesus, o Senhor, naquele dia. Naquele dia glorioso, quando Cristo vier buscar a sua igreja, irmãos, haverá uma reunião gloriosa. Você imagina isso? Haverá uma reunião gloriosa. Aqueles que já partiram há muito tempo e que deixou saudade de nós, eu vou poder estar com eles. Mas como diz aquele hino, né? Mas muito antes dos irmãos, o que eu quero mais ver é o meu Senhor e abraçá-lo naquele dia. Será algo, irmãos, inexplicável esse dia, porque veremos o nosso Senhor e veremos os que partiram, se nós estivermos vivos naquele dia. Então nós temos uma resposta. É por isso que Paulo vai dizer, irmão, não fiquem tristes quando lidarem com esse fato. Não deixe que a tristeza consuma a mente de vocês, a vida de vocês, porque nós temos uma esperança. Nós temos um fato. Jesus venceu a morte. E nós temos uma resposta. Os mortos virão com Cristo naquele dia. Meu amado irmão, muitos partiram dessa pandemia, inclusive entre nós, né? Tivemos que lidar com isso. Eu mesmo fiquei muito abatido quando uma irmã nossa partiu em Cristo. Foi um tempo difícil, mas, irmãos, tivemos que lidar com esse fato. E o ensino da palavra de Deus
ela enche o nosso coração de esperança. Sabe por quê? Porque lidar com isso requer de nós conhecimento. Não é sentimento. Não é aquela palavra dizendo vai ficar tudo bem, não. É o ensino da palavra de Deus que preenche a minha mente. Diz, olha, aqueles que partiram em Cristo, vamos nos encontrar com eles novamente. Portanto, nós não o perdemos, porque a morte não é o fim. Houve uma separação, mas essa separação é temporária. Então, irmãos, quando eu lidar com isso, você lidar com isso, quando um irmão em Cristo partir, devemos lembrar disso. A morte não é o fim, exatamente porque nós temos uma esperança que é viva. Como é o nome da nossa esperança? Jesus. A nossa esperança é Jesus. Ele venceu a morte, ele vem buscar a sua igreja no arrebatamento e trará em sua companhia os que partiram antes de nós. Logo, meus queridos irmãos, viver em luto sem fim não deve ser algo para o cristão que tem convicção. Chorar é possível, ficar triste é natural, mas uma tristeza que não acaba, me consome, me leva à depressão, me faz deixar de viver a vida, é para alguém que não entendeu o ensinamento bíblico, é para alguém que não compreendeu, se é cristão, a nossa esperança em Cristo. Não podemos viver essa tristeza. Embora eu possa sentir, embora eu possa chorar pela separação, porém, isso não pode me consumir, porque nós temos uma esperança viva. Meu irmão, mesmo que a gente chore, separação nunca é fácil, né? Quando alguém vai viajar e fica longe da gente, não é fácil. Imagine quando alguém parte, nunca é fácil, mas nós temos a palavra de Deus, o seu ensino. Por isso eu vou continuar firme, porque lidar com isso faz parte da nossa existência, faz parte. Mesmo na morte podemos então nos abraçar na nossa esperança, que é Cristo Jesus. A morte não é o fim, temos uma esperança, temos um fato e temos uma resposta. É o que a Bíblia nos ensina. A outra razão que vamos notar nesse texto está no versículo de número 15 e 16. O irmão leia, por favor. Uma segunda razão que encontramos aqui no texto é que a morte não tira benefícios espirituais, ela não elimina nenhum tipo de benefício. Ah, pastor, aquele irmão que partiu em Cristo cessou os benefícios espirituais. De forma alguma, não tira. Irmãos, havia um conceito na corrente no judaísmo, inclusive, de que aqueles que partiram antes do fim do mundo, né, eles perderiam os benefícios, e aqueles que estavam vivos no fim teriam maiores benefícios. E aí, irmãos, Paulo vai frustrar esse conceito no judaísmo, porque ele vai dizer aqui que a morte não tira, não elimina nenhum tipo de benefício espiritual. E olha qual é a fonte desse ensino que Paulo traz, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Irmãos, Paulo vai dizer aqui que esse ensino que ele está trazendo aqui tem como fonte quem? Jesus Cristo. A fonte do que ele vai dizer aqui, está ensinando, é Cristo Jesus. Agora a pergunta é, pastor, onde é que está isso que Cristo falou a respeito de que os vivos que ficarmos até a vinda de modo algum? Onde é que está isso? Nós não encontramos, irmão.
no que foi registrado em nenhum texto do Novo Testamento de maneira explícita e literal como está aqui. Então, qual é a explicação? Temos pelo menos algumas explicações. Primeiro, Paulo pode ter se baseado nos ensinos de Cristo e pode ter feito uma interpretação desses ensinos e dito: é assim que acontecerá, conforme o que Cristo diz, ensina. Ele falou muito a esse respeito sobre a sua vida. Então Paulo pode ter interpretado isso e trazido este ensino aqui. Pode ser uma resposta. Uma outra resposta não seria, sabe o quê? Pode ter havido algum ensino de Cristo que ficou passando oralmente e que não foi registrado nas Escrituras. Pastor, mas pode isso? Pode. Irmão, o apóstolo João vai dizer que se fosse escrever tudo que Cristo fez e ensinou, no mundo não haveria lugar para caber, de tanto livro que teria que ser escrito, né? Então, muita coisa que Cristo falou e ensinou não ficou aqui registrado. Então, pode ter sido que Paulo então pegou um desses ensinos não registrado e apresentou aqui. Isso pode também ter acontecido. A fonte é Cristo, irmão. É isso que ele vai dizer aqui, né? Mas também uma outra explicação que poderíamos dizer aqui, irmãos, que isso também aconteceu. Você lembra que o apóstolo Paulo, ele recebeu revelações de quem? Do Senhor. Ele vai dizer que ele recebeu inclusive revelações inefáveis do Senhor. Ele passou, irmãos, algum tempo, o apóstolo Paulo, sendo ensinado por Cristo, recebendo revelação do Senhor. Então esse ensino aqui pode ser que foi um desses ensinos que Cristo revelou para ele, e ele então ensinou aqui aos irmãos em Tessalônica. A resposta está numa dessas três opções, em que Paulo aprende aqui: olha, ainda vos declaramos isto por palavra do Senhor. Para resumirmos, para concluir essa parte, o que ele vai dizer aqui, a fonte, sem dúvida alguma, é quem? Jesus Cristo. Todos os comentaristas vão dizer: a fonte é Cristo. Agora eu não sei se foi um ensino que não ficou registrado, não sei se ele recebeu diretamente de Cristo isso, ou se Paulo interpretou o ensino, mas a fonte é Cristo Jesus. Foi Cristo que falou, ensinou para o apóstolo Paulo. Irmãos, então se a fonte é Cristo, é a verdade, como toda a Escritura. E o que ele está falando aqui é de fato o proceder, os fatos e os passos do que acontecerá naquele dia. Ensino do Senhor. Então, irmãos, a fonte é Cristo. A morte não tira benefício, porque Cristo falou isso. É o seu ensino. E não haverá nenhum tipo de desvantagem. Olha como ele fala no versículo 15 ainda: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele se incluía aqui, ele se incluiu entre os que estavam aguardando o Senhor. Então é nós, né? Nós os vivos. Quando o Senhor aparecer, vamos estar aqui e vamos recebê-lo. Tal era a expectativa que os apóstolos tinham em relação à volta de Cristo. No tempo deles, eles já esperavam que Cristo voltasse. Aí você pergunta: pastor, alguém me perguntou isso uma vez, por que, né? Os cristãos primitivos são tão diferentes da gente no que diz respeito à falta de temor, né? Porque não tinham medo das autoridades, eles pregavam a palavra, viviam com Cristo e não tinham medo de morrer. Por que eles causavam tanto impacto no mundo que eles viviam? Por quê? Irmãos, uma da razão forte da explicação é porque eles aguardavam Cristo Jesus. Essa é uma razão. E isso impulsionava, dizendo o seguinte: esse talvez seja o último dia, porque Cristo pode voltar hoje.
Então eu vou viver de tal forma para Cristo, de maneira que se Ele vier hoje, eu estou preparado para Ele. Era assim que eles viviam. Então o apóstolo Paulo se inclui aqui. Ora nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor. E aí olha a palavra que vai dizendo, de modo algum que precederemos. Essa palavra é importante aí. A palavra precedermos significa com a ideia, de fazer alguma coisa antes de outra pessoa e tirar vantagem dela. Olha o que Paulo está explicando aqui. Se há uma dúvida de que os que morreram em Cristo vão perder benefícios espirituais, essa dúvida acabou agora. Sabe por quê? Porque os que estarão vivos na vinda de Cristo não terão nenhuma vantagem pelo fato de estarem vivos. Porque olha como é enfático, de modo algum precederemos os que dormem. De modo algum haverá algum tipo de vantagem para quem estará vivo naquele dia. Não haverá nenhum tipo de vantagem no que diz respeito ao acontecimento da vinda de Cristo Jesus. Paulo enfatiza isso, que a morte não tira nenhum benefício. Os que partiram em Cristo têm o mesmo benefício que os que estão vivos. Não há perda de nenhum tipo de benefício. Mas, irmãos, também haverá uma ordem estabelecida. Olha essa ordem como Paulo trata no versículo 16. Olha como ele diz aí: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem. Primeiro, irmãos, como acontecerá este evento? Primeiro haverá uma palavra de ordem, a ordem do Senhor. Depois da palavra de ordem haverá o quê? A voz do arcanjo ouvida. Terceiro, ressoada a trombeta de Deus. Ele vai dando passo de como acontecerá. Ressoada a trombeta de Deus, e então descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, há uma ordem. A palavra de Deus falada, começa o evento. Aí a voz do arcanjo, depois a trombeta de Deus. E aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pastor, o Senhor disse que não haverá vantagens ou desvantagens, né? Como é que diz aqui que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro? Mas olha o que acontece ainda. Eles vão ressuscitar primeiro, mas olha o que acontece no versículo 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados como? Juntamente com eles. Olha o que acontece. Pense na imagem, né? Os que partiram em Cristo vão ressuscitar, mas não se encontram com o Senhor ainda, glorificado. Os vivos serão arrebatados, e aí também serão glorificados. E os dois, Paulo diz, juntamente vão se encontrar com quem? Com o Senhor. Você entendeu, né? Os mortos vão ressuscitar primeiro, sendo glorificados. Depois os vivos vão ser glorificados também. E aí, juntos se encontrarão com o Senhor. É a ordem que Paulo apresenta dos fatos de como acontecerá este evento. Então, irmãos, quem partiu em Cristo não vai se encontrar glorificado, estou dizendo, primeiro do que a gente com o Senhor. Nem os vivos que estarão naquele dia vão se encontrar primeiro do que os mortos com o Senhor. Será um encontro simultâneo. Vamos nos encontrar glorificados juntamente uns com os outros com o Senhor. Irmãos, é essa a finalidade deste evento. Ele fala aí no versículo 17, olha aí. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados.
juntamente com eles. Aqui vemos a doutrina do arrebatamento da igreja, né? E perceba aqui que é uma explicação importante para os irmãos. Paulo não está dizendo aqui em momento algum sobre grande tribulação. É por isso que nós somos pré-tribulacionistas. Porque quando Paulo fala do arrebatamento da igreja, ele não está falando que isso se dará depois da grande tribulação. Porque a grande tribulação não se apresenta em momento algum da explicação desses passos. Por que isso, pastor? Porque ela acontecerá depois do arrebatamento, não antes do arrebatamento. O arrebatamento é o primeiro evento que a igreja espera. Depois acontecerá a grande tribulação. É por isso que Paulo coloca aqui, em momento algum não há grande tribulação, e nós seremos arrebatados. A palavra arrebatado significa literalmente arrancado com força, repentinamente arrancado. O mundo não perceberá que nós vamos encontrar com o Senhor, perceberá a nossa ausência, mas não o processo em que isso acontecerá, porque será repentino, será a palavra aí, com força arrancada, e ninguém verá que isso acontecerá, só perceberão a ausência. É o arrebatamento da igreja. Irmãos, olha qual é a finalidade, e termina o versículo 17: entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Irmãos, e olha aí, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas quando nós lemos isso, o conforto enche a nossa vida, porque ele está dizendo aqui, olha, os que partiram em Cristo, em que eu chorei, eles vão ser glorificados, ressuscitar, e nós também, os que estiverem vivos, serão arrebatados, e juntos vamos nos encontrar com quem? Com o nosso Senhor, de maneira que a morte será vencida. Não haverá mais nenhum problema, dificuldade, nada mais, nunca mais vai nos separar. Nunca mais. Mas nunca mais vamos chorar, porque estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. É por isso, irmãos, que a morte não tira nenhum benefício, porque não há vantagem o fato de ter partido ou o fato de estar vivo. Estaremos juntos com o Senhor para sempre. Portanto, meus amados irmãos, isso deve encher o nosso coração. Alguns irmãos aqui, alguns nem vieram hoje, né? Que perderam mãe, perderam parentes e ainda estão tristes. Nós podemos consolar esses irmãos, podemos estar juntos com eles e podemos dizer, olha, meu irmão, não fique triste, porque a morte não tira nenhum benefício daquele irmão que partiu em Cristo, nenhum, porque essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não haverá desvantagem para quem partiu primeiro ou quem estará aqui, haverá uma ordem estabelecida. Deus vai falar, o arcanjo vai falar também, a trombeta vai tocar, e aí os mortos vão ressuscitar, depois os que estiverem vivos, e nos encontraremos com o Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso, porque aquele medo em que a morte nos traz, aquele pavor que ela nos assombra, ela não pode tirar de nós essa verdade aqui, de que ela não nos tirará do nosso Senhor, e nem também nos tirará uns dos outros, porque nós estamos unidos em Cristo para sempre, seja nesta vida, seja na eternidade. Nada poderá nos separar. Portanto, eu devo caminhar firme, vivendo para o Senhor, esperando a sua vinda, vivendo para glorificar o seu santo nome. Sabe por quê? Porque a morte não me causa medo, não deveria. A morte não pode me limitar a servir o Senhor, a amar o Senhor, mas eu deveria caminhar firme,
sabendo que ela não tira nenhum privilégio. Irmãos, a morte não elimina a nossa esperança. A nossa esperança em Cristo, ela produz conforto, consolo. E a última razão está aí no versículo de número 18. O irmão leia, por favor. Nota, irmãos, como é que ele vai terminar? Diz, olha, a palavra produz conforto. Quando Paulo ensinou aos irmãos como aconteceria, que eu não deveria ser levado pela tristeza, porque eu tenho uma esperança, tenho um fato, tenho um ensino aqui, e fatos verificáveis. A morte não é o fim. Também a morte não elimina os benefícios espirituais. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina isso. E aí termina dizendo: consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Irmãos, quando é que Paulo está falando aqui de consolo? No momento da morte, em que aqueles irmãos estavam tristes, porque o ente querido partiu, e talvez eles imaginassem que não participariam do arrebatamento da igreja, não participariam da vinda do Senhor. Olha, se console. Sabe por quê? Não há nenhuma desvantagem, ninguém perderá nada. Sabe aquele evento tão aguardado, né? Vou me preparar para esse evento, pegar aquele vestido, né? Aquela roupa, fazer um investimento e tal. Eu quero me preparar para esse evento, não vou perder nenhum momento, eu quero estar lá desde o início. Ninguém nos perderá nenhum momento, nem os que partiram, nem os que estarão aqui, porque Cristo vai nos reunir, o seu povo, e nós estaremos diante dele. Portanto, eu posso consolar, mesmo diante da morte, e eu posso consolar também os outros com estas palavras. Meu amado irmão, nós temos aqui o remédio para o consolo, para a nossa tristeza, para lidar com a morte, para não ser consumido pela tristeza, pela depressão, por conta de não lidar com situações de um ente querido, um parente que partiu em Cristo. Irmãos, eu acompanhei e tenho acompanhado cristãos que perderam o rumo depois que um parente partiu em Cristo. Perderam o rumo. Sabe qual é a razão? Não souberam lidar com aquilo. Ficaram como aqueles que não têm esperança, vivendo em tristeza sobre tristeza, como se aquele parente que partiu em Cristo acabou, nunca mais vou ver. Não é assim na palavra de Deus. Portanto, nos levantemos para consolar os que precisam. Portanto, fiquemos firmes na esperança que é Cristo Jesus. Irmãos, a nossa esperança não acaba, não elimina, seja qual for o tempo, aquilo que estivermos enfrentando. Portanto, a esperança em Cristo produz conforto, consolo. E vimos aqui 3 razões porque ela produz esse consolo. Primeira razão que nós vimos aí, que a morte não é o fim. Nós temos uma esperança, nós temos um fato, e um fato verificável, e nós temos uma resposta. Nós vimos isso. Também, irmãos, a morte não tira nenhum privilégio espiritual, nenhum benefício espiritual. Quem foi que ensinou isso? Jesus Cristo, palavra do Senhor. Não haverá desvantagem, nem para quem partiu, nem para quem estará aqui. Haverá uma ordem estabelecida, passo a passo, como Cristo nos ensinou. E a finalidade qual é? O encontro com o Senhor. E a última razão, irmãos, a palavra produz conforto. Sabe quando eu vou perder o controle, o equilíbrio? Quando essa palavra não estiver no meu coração. Quando eu agir sem conhecimento, ignorante, lembra? Ignorante. Ah, pastor, eu perdi a cabeça. O ente querido partiu, eu não sei o que fazer da minha vida mais. Eu não sei o que será de mim, pastor. Agindo como um ignorante, porque não conhece, ou não está se lembrando dessa palavra, que deveria preencher o seu coração com a esperança, porque aquele ente querido nós não o perdemos, de maneira alguma. Vamos nos encontrar com ele, e vamos poder nos abraçar. E sabe, irmãos,
que é maravilhoso, e se abraçar para sempre diante do nosso Senhor, de maneira que nunca mais iremos nos separar. Enquanto aqui podemos nos separar ainda, mas a partir daquele momento nunca mais, que é dolorido, né? Iremos nos separar. Você imagina isso, né? Estar no céu com o Senhor e uns com os outros para sempre, sem nunca mais nada nos abalar e nos separar. Eu quero que você baixe sua cabeça.